Fundação Logosófica, em prol da superação humana. O tema de hoje é consciência da vida. Ele é um tema muito rico e é um tema extremamente importante para todos aqueles que buscam um aperfeiçoamento individual. E os palestrantes, o Flávio Niemeyer Guimarães, ele é engenheiro químico, como eu também sou. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e é empresário. E o outro palestrante é Reginaldo Moreira. Ele é administrador de empresas e gestor de tecnologia da informação. E ambos são docentes aqui da Fundação Logosófica e vão ministrar a palestra hoje. Só que antes da gente iniciar a atividade, eu queria passar a palavra para o nosso reitor, Sebastião Pádua. Maravilha. Boa noite a todos. Então, em nome do Conselho Diretivo da Fundação Logosófica em prol da superação humana, sejam muito bem-vindos. Temos uma grande honra e uma grande alegria em recebê-los nessa casa. Sintam-se inteiramente à vontade. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, é sempre bom dizer que a Fundação Logosófica é uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos. Hoje conta com 96 sedes no Brasil e várias outras no exterior. E é também mantenedora do Colégio Logosófico, que também funciona nesse prédio, nesse mesmo prédio, e nesse colégio onde se aplica a pedagogia logosófica, que faz parte também, esse colégio, do sistema logosófico de educação. Nós temos hoje vários colégios em várias cidades aqui no Brasil e também no exterior. Importante que a Fundação Logosófica ela é mantida pelos próprios estudantes de logosofia. E o seu grande objetivo é divulgar o ensinamento logosófico. Essa atividade aqui hoje tem esse objetivo. A Logosofia, a fundação, foi criada em 1930 por Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, humanista, pensador, educador, que, com esse espírito humanitário, com muita luz, criou essa ciência. Pecote faleceu em 1963 e nos deixou uma vasta bibliografia com vários livros e um acervo de mais de 2.000 conferências e aulas que ele proferiu na época. Ele dedicou, então, a sua vida a dar potentes e transcendentais ensinamentos que, através de um método próprio, original, são capazes de transformar a nossa vida. Então, espero que todos tenham uma excelente palestra. Aproveitem inteiramente. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Eu queria iniciar dando essas boas-vindas para vocês, porque é uma sexta-feira calorosa, com um evento concorrente, o Rock in Rio. E vocês aqui, eu posso assumir que vocês querem conhecer um pouco mais da vida. E quem quer conhecer um pouco mais da vida, encontra a felicidade. Então, eu costumo perguntar para todos que eu convivo, se vocês estão felizes. Só precisa responder com um sorriso. Deixa eu observar, espera aí. Acho que todos estão felizes. Então, eu vou falar aqui um pouco. O Pádua já trouxe vários aspectos, da Fundação Logosófica. Eu vou falar, então, da logosofia. A logosofia é uma ciência e cultura ao mesmo tempo.
Ciência, porque tem um método próprio, original, que pode ser aplicado à nossa vida, para o conhecimento de nós mesmos. E cultura, porque é uma nova forma de pensar e conceber a vida. Os seus grandes objetivos, nós vamos falar aqui só de um resumo. O primeiro é o conhecimento de si mesmo e do semelhante. Através do conhecimento dessa estrutura biopsicoespiritual, o ser consegue se conhecer, né? Do mundo mental, do mundo dos pensamentos, é o mundo das causas, o mundo causal. O conhecimento do mundo mental e metafísico, que exatamente é conhecer essa estrutura interna, onde o ser pode ampliar a sua vida. Conhecendo um pouco mais de nós mesmos, nós conseguimos ampliar a nossa vida. Então, para a logosofia, o Pecote, ele já denominou a logosofia como uma escola de adiantamento mental. Por quê? Porque nós fazemos um processo de superação da consciência. E tudo começa com a mente. Então, esse é o grande conhecimento interno. E o conhecimento de Deus, né? Das suas leis, as leis universais, conhecimento de Deus através de perceber todo o criado. Tudo que foi criado eu vou falar um pouco disso lá na frente. O homem, a maioria das invenções que o homem fez até hoje é de observação da natureza, é observação desta criação. Então, conhecemos Deus conhecendo a sua criação. Já foi falado aqui sobre os livros são esses que estão aqui, todos os livros publicados que podem ser baixados pelo site logosofia.org.br, gratuito. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos falando do ser humano. O ser humano tem uma grande capacidade de criar, de realizar. O ser humano já chegou à Lua, já quebrou a cadeia de DNA. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês gostam de tecnologia. Vocês gostam de tecnologia, não? Então, eu queria fazer aqui uma pergunta, um desafio. Quem de vocês consegue ficar 3 horas sem o celular, sem o smartphone? Não, 3 é muito, né? 2 horas. Dormindo, né? Dormindo vale. Pois é, até dormindo ele toca, né? Tem a mensagem do Facebook. Então, é uma prova de que o mundo moderno, o homem moderno, né? O ser humano moderno, ele é um ser tecnológico. Ele está sempre próximo da tecnologia. E o homem vem ao mundo sem manual. Existe manual de instrução para o homem? Não tem. Quem tem filhos sabe disso, né? Não tem manual de instrução. Mas o homem ele tem essa grande capacidade de criar, de realizar, de fazer coisas. Agora, será que o homem tem tecnologias internas? O que vocês acham? Será que existe essa tecnologia interna que pode ser utilizada para melhorar a própria vida? Vamos dar alguns exemplos aqui dessas tecnologias internas. Quando um ser, vê se já aconteceu isso com vocês, quando vocês pensam numa pessoa muito querida, né? A esposa, o pai, a mãe, o filho, mas principalmente adulto, né? Pensar num outro adulto. Já aconteceu de vocês pensarem em alguém e logo depois receber uma ligação e falar assim, olha, estava pensando em você? Né? Ocorre, não ocorre? Eu posso dizer que nós mandamos e-mail. É um e-mail invisível. Não é?
Então, essa é uma das tecnologias que nós utilizamos internamente. Muitos seres não percebem que essa tecnologia existe, mas ela existe. Vocês já me deram essa prova agora. Será que nós temos internamente uma rede social? O que vocês acham? Que não é o Facebook. Quem pensou no Facebook não é. Aliás, o Facebook ele veio para automatizar essa relação entre as pessoas. Nós já temos amigos desde que o homem foi criado, né? Então, a verdadeira rede social é a rede social interna, aquela que precede o Facebook. É aquela quando nós nos relacionamos com um amigo e quando nós temos uma atuação positiva, ele concorda, ele dá um like, né, na nossa atuação. Ou aquele, quando a gente tem uma conduta negativa, ele dá um dislike, né? Ele, às vezes, até para de falar conosco, não é isso? Então, essa é a verdadeira rede social. Por que ela é verdadeira? Porque nessa rede social interna existem uns filtros que o Facebook não tem. O filtro da lei de afinidade. O filtro do respeito, da tolerância, né, da paciência. No Facebook não tem isso. Nós logo recebemos lá um convite, seja meu amigo, seja meu amigo. Tem gente pagando para receber, para ser adicionado. O que é isso, né? Então, essa é uma outra tecnologia que nós temos internamente. E o Wi-Fi? Será que nós temos Wi-Fi? Alguns aqui já riram, já perceberam que nós temos, né? Quando nós temos um pensamento que uma outra pessoa ao lado fala assim, olha, pensamos na mesma coisa, vamos tocar lá na cor verde, não é isso? O Wi-Fi é uma rede, uma rede que a gente se conecta para trocar informações. Se eu penso a mesma coisa que um outro ser, no mesmo momento, posso dizer que funciona como Wi-Fi. Certo? E agora, essa aqui é a tecnologia que eu mais gosto, que eu acho que é a mais importante de todas essas aí. É uma internet interna. A internet comum é o local onde a gente vai buscar informações sobre todas as coisas, sobre tudo que existe no mundo, virou uma biblioteca, né? Agora, com o Wikipedia, uma biblioteca compartilhada. Só que essa tecnologia, internet interna, ela tem algo especial. A internet interna ela tem as informações de nós mesmos. Nós podemos consultar essa internet interna e buscar as informações de nós mesmos. Então, eu vou dar um exemplo. Quem é que não dormiu com um problema e, no dia seguinte, acordou com a solução? Quantas vezes aconteceu isso? A gente pode não perceber, mas algo está trabalhando nessa internet interna que nos respondeu sobre o que nós procurávamos. Então, essas são as tecnologias que nós temos internamente, que faz parte daquela vida mental e sensível que nós estávamos falando, aquela vida interna que nós precisamos conhecer. O que adianta ter tudo isso se a gente não utiliza de uma forma que a gente possa dominar para melhorar a nossa vida? Adianta o quê? Então, se o celular, vocês mesmos me disseram que não conseguem ficar 2 horas sem ele, imagine se a gente dominasse isso aqui. A gente largaria quantas horas? Talvez nenhuma, né? Talvez nenhuma, porque viveríamos dentro dessa vida interna, observando a vida externa. Então, aqui a logosofia, ela nos ajuda a ser ator e espectador de nós mesmos. Nós usamos essa vida interna para observar o mundo, para fazer parte desse mundo. E agora eu vou fazer uma pergunta para o Flávio. Flávio,
o que essas tecnologias têm ajudado o homem a ser melhor? A tecnologia não é interna. A interna você vai à externa. O Facebook, o Wi-Fi, a rede social, o e-mail, o que ele tem ajudado? Você pode nos dizer, não? Vou tentar, né? Só pergunta fácil hoje. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande, é uma honra estar representando a Fundação Logosófica aqui nessa atividade. Mas indo direto à pergunta do Reginaldo, né? O que essas tecnologias, né? O celular, né? o tablet, a internet, né? Todos os avanços tecnológicos se têm tornado a nossa vida mais fácil, né? Com certeza. Né? E tem, assim, facilitado muito a aprendizagem, até a parte cognitiva mesmo das crianças, né? Eu vejo assim, o meu filho caçula, sem saber ler ainda, já domina, já conseguiu quebrar minha senha no celular, né? Apagou toda a minha agenda, né? Já mexia no tablet, né? Sem saber ler, né? Quase comprava coisa sem autorização, né? Eu ouvi uma história de uma criança de 2 anos, estava vendo a televisão, né? Queria mudar de canal, ela foi para frente da televisão e ficou com a mão assim, né? Para ver se mudava de canal, né? Então, essas relações cognitivas começam a desenvolver muito, né? As crianças, observando, né? Especialmente as crianças e adolescentes, a capacidade de lidar com muitas informações, assim, é um treinamento que estão tendo que a gente não teve na nossa época, né? Mas aí, refletindo, né? Até conversando com o Reginaldo na preparação da palestra, o que realmente, né? Essas tecnologias nos tornam mais felizes? Elas conseguem, assim, mais tempo, né? Nós conseguimos nos conectar mais rapidamente com as pessoas, com mais pessoas. Mas o que isso me torna mais feliz? Quais delas me fazem acordar de bom humor todos os dias? Não me estressar no trânsito. Não gritar com a televisão quando o Neymar perde um gol, né? Pela seleção na cara do gol. Não ficar... não perder a cabeça com todas essas notícias de política que nós temos aí no dia a dia. Quais dessas tecnologias conseguem nos dar um equilíbrio interno? A gente vê que praticamente nenhuma. E isso, assim, para comprovar nossa conclusão, nós fizemos a pesquisa não só de tecnologias agora e no futuro, mas também no passado. O que ao longo desses séculos o homem evoluiu e conseguiu conquistar. Então, durante a pesquisa, foi um livro que eu li no ano passado, né? Foi um best-seller, aí, Uma Breve História do Tempo, de um historiador australiano, né, o Geoffrey Blainey, que ele faz um resumo assim, maravilhoso da história do homem. E esse parágrafo aí está na conclusão do livro, né, em que ele mostra que as grandes inquietudes que o homem tem, né, a vontade humana, essa inquietação, o desejo de liberdade, né, não foram sanados até hoje. Que o homem evoluiu muito em tratar das doenças, em resolver o problema da fome, avançou muito na tecnologia, mas as grandes verdades em relação a quem ele é, a sua essência, ainda não foram respondidas. E aí exatamente que a logosofia entra. Por quê? Porque existe além do nosso mecanismo biológico, existe todo um mecanismo psicológico e espiritual que precisa ser conhecido, que é tão complexo quanto biológico. Como nós temos os vários sistemas, o circulatório, o digestório, que aprendi recentemente, não falava digestivo, né? Agora é digestório. Né? Então, no psicológico e no espiritual também. Né? Também existe toda um mecanismo, uma estrutura. Existe o espírito, existe a alma, os pensamentos, a mente inferior, a mente superior, a consciência, pensamentos, valores, virtudes, deficiências, baixas paixões. Como isso ocorre no nosso interno? Que conhecimentos nós temos hoje para conhecer e começar a lidar de maneira consciente com esses recursos? Como o André falou, apresentou, eu sou engenheiro, né? Então, para estudar isso tudo, a forma que eu achei foi fazer um diagrama de blocos. Então, vamos lá. Na concepção logosófica, o homem possui duas naturezas. A natureza espiritual, né, que é a natureza imperecível do homem, que não cessa com os dias dessa vida, prolonga-se por toda a sua existência, e que é a própria natureza divina de cada um, essa centelha divina que cada um possui. E possui também uma natureza física que possui dois mecanismos.
o mecanismo biológico, esse que vem sendo bastante pesquisado, os avanços são assombrosos nos dias de hoje, mas também possui esse mecanismo psicológico, da própria psicologia humana, da própria alma. Quando a gente fala em alma aqui na logosofia, a alma está relacionada com essa parte psicológica. Que Gonzalez-Pecote definiu em 3 sistemas. 3 sistemas que precisam estar em equilíbrio e muitas vezes estão discutindo um com o outro. O sistema instintivo, fonte aí de grandes energias que nós temos, a energia toda de preservação, de reprodução, aquela que cuida do homem e se manifesta muitas vezes e até em determinados momentos inapropriados, mas é uma energia muito grande que possuímos. Como usar de forma inteligente essa energia vinda do instinto? O sistema sensível se define claramente em 2 partes. A relativa aos sentimentos, os sentimentos como fator equilibrante de nossa conduta, e a sensibilidade. A sensibilidade é o conjunto de capacidades sensíveis, que nós chamamos aqui de faculdades sensíveis, para lidar com esses sentimentos. Como criar um sentimento, como cultivá-lo, como reforçá-lo. São várias dessas capacidades. A faculdade de sentir, de querer, de amar, de perdoar, de consentir, de sofrer. Como eu vou conhecer cada uma delas e usá-las de forma consciente dentro da minha vida. E, por último, e não menos importante, o sistema mental, que, analogamente ao sistema sensível, também tem aí a parte relativa à inteligência, também com suas capacidades, suas faculdades, e relativa aos pensamentos. E dos pensamentos, assim, o Reginaldo já trouxe vários exemplos, mas foi aqui, quando eu cheguei à Fundação Logosófica, foi o que mais me chamou a atenção. Porque aqui em Logosofia não se deve acreditar em nada, nem mesmo nos ensinamentos que nós estudamos aqui. Tudo deve ser comprovado e experimentado na própria vida. E a primeira coisa que eu pude experimentar foi essa realidade dos pensamentos. E os pensamentos, na definição logosófica, eles são entidades vivas, com autonomia, com vontade própria, podem ser alheios, e não somente próprios, e a vontade deles pode ser igual ou diferente da nossa. Fazer um experimento rápido aqui. Está todo mundo só prestando atenção na palestra ou chegaram a pensar em outra coisa? Não passou nenhum outro pensamento na cabeça de vocês? Vocês fazendo força, vão prestar atenção ali no Reginaldo e no Flávio, mas não lembraram de nada nesse meio tempo. Alguém surpreendeu esse movimento interno? Costuma acontecer diversas vezes. Para lidar com eles, existem essas faculdades. A faculdade de pensar, de observar, de entender, de refletir, de julgar, de discernir, de conceber, de sonhar. São várias capacidades que temos que buscamos aprender aqui, desenvolver cada uma delas para lidar com essa realidade. Você tem alguma experiência com pensamentos, Reginaldo, que vale a pena contar aqui? Flávio, o pensamento, o conceito de pensamento também foi o conceito que mais me chamou a atenção aqui na logosofia. Porque quando eu era criança, adolescente, eu queria ser inventor. Então, eu ficava observando as coisas, achava maravilhosa a ideia. Como é que uma pessoa conseguiu inventar um abridor de lata? Uma caneta? Coisas simples. Mas ficava pensando nisso, nessa criação. Como é que eu vou criar o quê? Eu queria criar alguma coisa. Então, essa é uma iniciativa natural do homem de querer fazer algo, querer realizar algo. E aí, quando eu evoluí com esse pensamento, eu falei assim, mas tá bom, eu vou criar, e se alguém do outro lado do planeta tiver a mesma ideia que a minha? Como é que eu protejo essa ideia? Como é que eu comecei a pensar em patente, um adolescente. Aí, bem, tentando criar desde então, cheguei na logosofia, encontrei e me deparei com o conceito de pensamento. O conceito de pensamento, como o Flávio já trouxe, são agentes autônomos que agem dependente ou
independente da sua vontade. Então, eu vou dar um exemplo, como o Flávio disse também, a gente não deve acreditar tudo. Aliás, você não precisa acreditar nada que a gente está dizendo aqui. Você precisa dar um crédito e depois comprovar. Então, vamos fazer uma comprovação agora aqui, na prática. Imagina que vocês querem ler um livro fantástico, aquele livro que vocês ficaram esperando sair na editora, foram lá para a fila, comprar o livro, chegaram em casa, tiraram do plástico, né? Leram lá o índice, né? Assim. Depois começamos na primeira página lá do livro, na introdução. Aí, a primeira linha, começamos a ler. Aí, quando chega na última linha, o que acontece? Puxa, esqueci. O que eu tinha? O que eu li mesmo? Aí, volto lá. Na primeira linha de novo. Aí, quantas vezes isso já ocorreu com vocês? Então, isso é uma realidade. O que aconteceu entre a primeira e a última linha? Os pensamentos. Um pensamento capturou a sua atenção e levou para outro lugar. Mas você não queria ler o livro que era tão importante, que esperou, que foi para a fila comprar? Pois é, nós não conseguimos dominar os pensamentos. Os pensamentos, eles tomam conta da nossa mente. Pecote criou uma imagem sobre a mente como se fosse uma casa mental. Numa casa mental, nós não convidamos qualquer pessoa para entrar na nossa casa, certo? Tem uma pessoa na rua passando, entra aqui na minha casa, pode sentar, toma um cafezinho, ninguém faz isso. Mas os pensamentos entram, sem ser convidados. Então, uma das práticas que a gente tenta fazer aqui é entender como é que funciona esse mecanismo da mente, como é que funcionam os pensamentos, como é que nós podemos nos proteger dele, criar defesas para deixar entrar só aqueles amigos convidados, né? Então, para finalizar aqui, para não estender muito, um exemplo, quando a pessoa estuda muito, estuda, domina uma matéria, uma disciplina da faculdade, isso acontece com todos os níveis, né? E aí chega um certo momento, vai fazer uma prova e dá um branco. O que é um branco? Né? Mas a pessoa tinha lá a capacidade, fez várias vezes, exercitou milhares de vezes, chegou lá e não conseguiu fazer. Um pensamento debilitou aquela vontade aqui, aquela iniciativa. Então, é uma realidade. E os pensamentos são os responsáveis também para usar todas aquelas tecnologias que nós falamos antes, né? Então, eu queria fazer uma pergunta ao Flávio, para devolver a palavra para ele. Flávio, será que nós temos consciência disso, dessa realidade? Será que a gente percebe? Aliás, o que é a consciência? Já que nós estamos falando da consciência da vida. O pessoal deve estar pensando assim, né? Eles estão falando lá de pensamento, de internet, mas a palestra é consciência da vida, né? Cadê a consciência, né? Onde é que a consciência entra nesse mecanismo, né? Porque assim, a consciência que a gente vem estudando, ela é muito mais do que só prestar atenção e do que ficar observando, né? Não, eu estou consciente, então eu estou atento, né? A consciência vai muito além disso, né? Pela experiência que a gente já vem tendo, né? A consciência, ela é, na verdade, o grande arquivo que cada ser humano possui, que registra todas as passagens de sua vida. É o arquivo onde já estão depositados os grandes sentimentos, que cada um de nós já nascemos com eles, o sentimento de amor aos pais, de amor aos irmãos, de amor aos filhos, de amor a Deus. Esses sentimentos já se encontram na consciência. Mas também ela e aí que eu vejo a função principal dela aí, o grande repositório de conhecimentos que vão ser conquistados. E conhecimentos, não só os conhecimentos de dia a dia, os conhecimentos técnicos da profissão que eu resolvi realizar, mas também os grandes conhecimentos, que nós chamamos aqui de conhecimentos transcendentes. Que justamente a partir desses conhecimentos transcendentes que eu vou conseguir o quê? Unificar essas duas naturezas. Através da consciência, eu começo a tomar contato com essa minha natureza espiritual. A partir do quê? De conhecimentos que são não só teoricamente conquistados, mas
conhecimentos que são vividos, que são experimentados, que tanto os sistemas mental quanto sensível vão estar em contato com ela para depositar. E como é que a gente vivencia isso, né? Que consciência é essa? Na definição, né, da logosofia, essa consciência é a essência viva desses conhecimentos que a integram. Né? Quanto mais conhecimentos eu assimilo, maior vai ser a minha atividade consciente. Então, esse processo de aperfeiçoamento que nós buscamos aqui, esse processo de evolução consciente, por que ele é consciente? Porque eu tenho que escolher que pensamentos, na verdade, que conhecimentos eu quero depositar na minha consciência. Que conhecimentos eu preciso conquistar para me tornar um ser humano melhor. Outro dia mesmo tive uma experiência que eu percebi assim, o quão egoísta eu estava sendo com os amigos. Né? Aí até comentei com a Bia, né, com a minha esposa. Né? Eu falei, eu preciso ser mais generoso, eu preciso cultivar a generosidade. Como conquistar isso? Como observar isso no dia a dia para que eu possa ser realmente uma pessoa mais generosa? Então, foi um conhecimento que eu escolhi cultivar e depositar na minha consciência. Então, no sistema sensível, o querer ali tem um papel fundamental. Eu quero realmente esses conhecimentos? Eu quero realmente conhecer essa minha vida interna? Vocês querem conhecer? Eu penso que sim, né? Senão não estariam aqui hoje à noite, né? Com tanta opção lá fora, né? Vieram aqui buscar um pouco mais de informação e de conhecimento sobre a própria vida. Mas será que no mundo inteiro as pessoas têm essa inquietude de saber? O historiador lá já concluiu que sim. Então, nós fizemos, durante a pesquisa, eu passei lá no site do TED. Acho que muitos de vocês conhecem, né? É um site de palestras de pessoas de renome, de artistas, de políticos, pensadores, professores de universidade. E fui lá no link, lá, as mais favoritas de todas. Né? Essas palestras, as favoritas, foram assistidas aí em torno de 10 a 15 milhões de pessoas. E quais são os temas dela? Os temas relacionados com essa vida interna. Temas relacionados com a criatividade, termos relacionados com as escolhas que eu vou buscar fazer na minha vida, o que fazer antes de morrer. Né? Essa é uma palestra muito famosa do Steve Jobs, que ele proferiu num discurso de formatura lá em Stanford. Então, são temas diretamente ligados a essa vida interna, que as pessoas vão buscando. E será que só as pessoas na internet, que estão lá na internet para buscar entretenimento e aí tomam contato com essas informações, será que só nesse meio essa inquietude existe? A gente viu que não. A gente viu que no meio acadêmico também os grandes pensadores estão chegando a essa conclusão. Uma das entrevistas que eu tomei contato foi do Peter Drucker. O Peter Drucker foi considerado o maior pensador de administração do século passado. Essa entrevista com ele foi no início da década de 2000, 2002, 2003, e que ele fala exatamente pela quantidade de escolhas que nós temos hoje em dia. Nós temos muitas escolhas para fazer. Alguns pensadores dizem até que essa quantidade de escolhas é que leva até o sofrimento, porque por coisas que você acaba abdicando, né, se você não é consciente na hora de escolher. E o Peter Drucker diz que nós não estamos preparados para isso. Por quê? Porque precisamos saber quem somos. Que pela primeira vez na história o homem se depara com essa realidade, né, e que precisa conhecer quem realmente é. Para ele, isso vai ser uma mudança maior que qualquer tecnologia. Ele falou isso há cerca de 10 anos atrás. É um professor de filosofia na Universidade de Notre Dame, lá em Indiana, o Tom Morris. Ele fala que o homem só vai saber lidar com as constantes mudanças que ocorrem ao redor dele se tomar contato com as profundas e imutáveis verdades acerca de sua natureza. Mas assim, o que mais chamou a atenção nesse levantamento foi uma passagem também lá atrás, com Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele foi conhecido como o maior dos 7 grandes sábios da Grécia. E tem uma passagem com ele que pergunta: qual é a coisa mais difícil do mundo? Ele responde que a coisa mais difícil do mundo é conhecer a si mesmo. É legal, né? Porque é o que a gente mais busca aqui. Então, o que a gente está estudando aqui é a coisa mais difícil do mundo. Desanima? Não desanima.
é estimulante, porque cada pedaço de conhecimento a gente vai vivendo esse benefício. E eu pensei isso na minha própria vida, né? Eu lá na faculdade de engenharia, eu demorei 5 anos para me formar, depois mais 2 anos de mestrado, né? Foram 7 anos seguidos lá. Para quê, né? Quando você sai, né, achando que é mestre em engenharia, você, na verdade, para o mercado, você é um engenheiro júnior, né? Que precisa ali ter... É um estagiário melhor preparado. Né? Depois de quantos anos? Né? 7 anos lá ralando, virando noite, fazendo cálculo. Lá. Então, foram 7 anos ali para conquistar conhecimentos básicos. Eu pratico artes marciais também, né? E é interessante que aqui no Ocidente, né, a faixa preta é o objetivo, né? Eu vou treinar para chegar à faixa preta. Eu conheci alguns que chegavam à faixa preta e largava. Né? Só que faixa preta, em japonês, né, se fala shodan. Né? E sho é início. Né? Então, lá no Japão, quando se chega à faixa preta, é o diploma de engenheiro júnior lá. Né? Você vai começar a aprender a usar aquelas técnicas. Então, você fica lá lutando, treinando. Né? Eu me lembro no começo da faculdade, eu fazia 8 treinos por semana. Né? Cheguei à faixa preta lá também em 5 anos, né? Logo depois de formar. Né? Para quê? Para começar. Né? Isso eu estou falando de engenharia, eu estou falando de técnicas de luta e a própria vida. Quanto tempo a gente leva para conquistar esses conhecimentos? Né? Será que eu preciso me dedicar? Eu preciso achar algum espaço de tempo para me dedicar a isso? E o tempo está relacionado diretamente com essa vida. Aqui a gente aprende que o tempo ele é a essência oculta da vida. E quando a gente relaciona o tempo com essas grandes inquietudes, a gente converge assim, nas 3 perguntas que sempre acompanharam a humanidade. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Relacionando diretamente aí o meu passado com o meu presente e com o futuro. Então, para ilustrar isso, tem um ensinamento muito simples de logosofia relacionando esses 3 tempos. Né? Diz o seguinte: de modo que o passado há de ser um constante futuro que está vivendo. E, sendo assim, deixará de ser passado, porque, ao ser retido no presente, futuro e passado estarão girando sempre ao redor do ser, cujo centro se constitui no presente. Tranquilo, né? É quase teoria da relatividade. E olha que tem a ver com a teoria de relatividade. Né? Eu já fiz uns outros estudos que achei uma analogia com a teoria de Einstein. Né? Mas eu estudando nesse ensinamento, né, algum tempo, eu descobri uma chave aqui. A chave aqui, para mim, foi o seguinte, que eu tenho que, esse futuro, esse passado girando ao redor do meu presente, é o quê? Eu tenho que garantir que o meu futuro se transforme no meu passado. Que o que eu estou planejando viver, que as vidas que eu quero viver, eu realmente passe por elas, né, e as materialize através das realizações no meu presente. Mas, para isso, eu tenho o quê? Eu tenho que conhecer o meu passado. Para planejar o meu futuro, eu tenho que conhecer o meu passado. Eu sinto essa necessidade. Né? Até o que vai acontecer depois, quando chegar a morte, o que acontece depois. É mais fácil estudar o meu passado, buscar acessar minha consciência, esses conhecimentos que eu venho acumulando ao longo da existência, se eu por acaso já passei por uma experiência dessa e tomar acesso com isso, do que ficar imaginando o que vai acontecer depois. E esse exercício, como é que começa? Estudando a própria infância, analisando a própria infância, porque a infância é um período muito rico das nossas vidas. E eu lembro quando eu tinha 7, 8 anos, eu estava brincando, né? Aí, de repente, eu largava tudo e ia correndo para o banheiro para me olhar no espelho, né? Porque eu esquecia quem eu era. Eu falei, caramba, quem eu sou? Eu esquecia meu rosto. Né? Aí saía correndo e ia lá no banheiro. Aí eu, ufa, lembrei quem eu sou. Né? Aí voltava para a brincadeira. Né? Isso por quê? Né? Estudando isso, né? Gonzales Pecote diz o quê? Que na infância existe uma manifestação constante dessa natureza espiritual. Que ao buscar recordar essas passagens e observar essas passagens nas crianças com as quais convivemos, nós vamos identificar sinais inequívocos dessa participação do próprio espírito na vida. Né? E eu tenho, assim, a felicidade de ter 3 filhos, né? E aí eu gosto muito de usar barba, né? Mas o complô feminino lá em casa é grande. Né? Nem minha esposa, nem minha filha, nem minha mãe gostam da barba. Né? E fica lá na pressão. Aí, solidário, meu filho chegou e falou, papai, eu gosto de você de barba. Né? Aí eu perguntei, por quê?
porque eu te reconheço melhor. E que reconhecimento é esse? O que ele enxerga como criança na minha fisionomia que eu mesmo, né, ainda estava buscando, né, identificar quem eu realmente era? Isso pode ser uma frase de criança, ou eu posso pegar isso como uma peça do quebra-cabeça que eu estou querendo resolver. E passando assim por... Eu vejo assim, muito assim como a vida na infância, né, ela impacta o futuro. Eu gostava muito de brincar com duas coisas que minha mãe, quando eu ganhava, né, ela está aqui, né, depois vocês podem perguntar para ela, né, ela guardava imediatamente, com toda a razão. Uma era espada. Né? Era espada porque eu tinha 2 irmãos, né, cresci com 2 irmãos e a chance de um acertar o outro era enorme. Né? E a outra era o Pequeno Alquimista. Né? Ela toda preocupada de eu me envenenar com aqueles produtos químicos. Né? Bebi alguma coisa no tubo de ensaio. Então eu ganhava aquilo, ela guardava. Eu, quando fiz 17 anos, não deu outra. Eu fui para fazer engenharia química, né, e fui lutar aikido. Né? Então, e são vidas que eu continuo vivendo até hoje. Né? Eu, felizmente, no meu trabalho, continuo vivendo o que eu aprendi na época de faculdade. Né? Não faço os treinos, não faço mais 8 treinos por semana, né? Mas tento treinar de vez em quando. São vidas que na minha infância eu já tinha definido que ia viver. Então, quantas vidas nós vivemos hoje, né, que tiveram a sua causa muito antes? Quantas vidas eu realmente, conscientemente, eu resolvi viver? E quando a gente começa a listar, a gente chega a várias vidas. Eu já cheguei a listar mais de 10 vidas que eu estou vivendo. E como se viver essa vida? Tem outra técnica aqui, essa é mais fácil, né? Que é a dos tempos de metade. Os tempos de metade, o que são? São os tempos de mesma natureza. E que eu tenho que começar a me acostumar a recordar cada um deles e unindo todos esses espaços de tempo. A grande imagem que tem assim é do artista, né? O que está pintando, o que está fazendo uma escultura. Ele não fica o tempo todo da vida dele fazendo ali uma obra de arte. Ele faz um pouco, para, almoça, encontra os amigos, vai dormir, vai ao cinema, volta no dia seguinte, continua pintando. Quando chega ao final daquela obra, ele tem ali a visão clara para ele que todo aquele tempo foi um contínuo. Assim como diversas as outras vidas que ele vai vivendo. Que são o quê? Que são entrecortadas, né, entre cada uma das outras. Então, é o tempo em família, é o tempo com os amigos, é o tempo para fazer atividades físicas, é o tempo no trabalho, que é importante e consome uma grande porcentagem disso. E, na verdade, uma vida acaba influenciando na outra. Exemplo. Estava vendo televisão, né? Aí passa a propaganda desse carro. Aí o mais velho vira assim, papai, compra esse carro para a gente. Aí eu falei, Theo, para o papai comprar esse carro, ele vai ter que trabalhar muito. Aí ele virou para mim, papai, você já trabalha muito. Né? Aí eu demorei ali uma fração de segundos, mas eu consegui responder. Eu falei, você tem razão, papai tem que trabalhar de forma mais inteligente. Eu estava vendo que o conceito de trabalho que eu estava passando para ele era só de quantidade de horas. Quando, na verdade, esse conceito tem que ser de eficiência, né? De inteligência que está por trás. Eu, felizmente, ali consegui acertar o timing e consegui responder para ele. Né? Mas aí, poucos anos depois, teve a experiência com o Caçula. Caçula muitos conhecem, que foi a postagem de Facebook que eu recebi mais curtida, foi essa passagem. Né? Passou uma propaganda de Ferrari, ele chegou para mim, pai, vou comprar esse carro. Aí eu falei, Dante, você vai ter que estudar muito. Ele, você não estudou, não? Essa não teve como responder. Essa eu fiquei olhando para a cara dele ali, né? E não teve como responder. Mas ficou claro, na passagem com ele, a necessidade de eu me aperfeiçoar, tanto profissionalmente, para fazer o meu trabalho render mais financeiramente, que é uma preocupação que todos temos e muito justa, tem que ser assim, né? E como pai, né? Para conseguir dar uma resposta em tempo, como eu consegui dar com o mais velho, com o caçula, eu fiquei lá. Né? Então, eu vi o seguinte, que esse aperfeiçoamento, ele está presente em todas as vidas. E quando a gente começa a listar as vidas, né, mais uma vez aí, eu cheguei numa equação, né, que o somatório das minhas N vidas, né, seria igual à minha vida.
Falei que será que é isso? Será que realmente a minha vida é só a minha vida no trabalho, a minha vida com a família, a minha vida com os amigos, aí dorme e começa tudo de novo? Ou existe, né, essa vida interna que tem uma amplitude muito maior, que é um verdadeiro universo que eu tenho dentro de mim mesmo, né? Aí descobri o seguinte, que a equação, na verdade, ela é uma inequação, né? A minha vida, ela é mais ampla que todas essas passagens de tempo. Existe essa vida interna, né, que deve ser o quê? Deve ser aquele eixo central, né, ao redor do qual todas as outras vidas vão girar. Aí por isso que eu gostei, eu pedi para a Patrícia me enviar, né, a imagem do convite, né, que é exatamente isso. Essa vida interna que nós temos, né, tudo que reverbera dentro dela, né, vai ter impacto em todas as outras vidas que nós estamos vivendo. E para que todas façam sentido, elas têm que ter um propósito único. E esse propósito aqui, para nós, que a gente vem aprendendo e que vem dando certo na vida de cada um, é o quê? É o aperfeiçoamento. Esse é um trecho de um livro que eu gosto muito, que Gonzales Pecote escreveu para o filho dele, que ele diz o seguinte: concentre os afãs de sua vontade no grande objetivo da vida, que é a superação, o aperfeiçoamento. Esse objetivo é um incentivo que deve impulsioná-la em todos os momentos de seu existir. Mas não se conforme em ser melhor nisto ou naquilo. Ser melhor significa sê-lo em tudo. Então, esse ser melhor, ser um melhor pai, ser um melhor profissional, está ligado aqui a ser melhor, a ser um ser humano melhor. Está ligado diretamente a essa vida interna. E são, assim, os dois grandes objetivos que nós buscamos aqui. Um é de evoluir até a perfeição. O que é essa perfeição? É a imagem arquetípica do homem. A imagem do homem que Deus plasmou na criação, e a gente sente pelas dificuldades que essa imagem tem que ser buscada dia após dia. E, paralelamente a isso, não é que chegou a um buscar o outro, é se tornar um verdadeiro servidor da humanidade. E à medida que eu vou me aperfeiçoando como ser humano, o que eu posso fazer para essa humanidade da qual eu faço parte? E nós vemos aqui que essa evolução, ela se dá através do quê? Da aquisição de conhecimentos. Conhecimentos que vão se tornando conceitos. Conceitos que precisam evoluir. Porque esses conceitos evoluídos é que vão orientar as decisões da nossa vida. Reginaldo, tem alguma experiência interessante em relação a essa evolução dos conceitos? Se entra uma criança agora aqui e ouve o Flávio falando dessas vidas todas, né, depois de videogames e jogos de celular, e fala assim, o Flávio é muito difícil de derrotar, né? Tem muitas vidas, né? Então, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre essa questão da superação. Nós somos colocados à prova o tempo todo, né? Na verdade, me parece que o Criador projetou assim. Então, nós falamos daquela lei, as leis universais, são as leis que dão equilíbrio a toda a criação. Uma lei que eu queria citar aqui é a lei de movimento. Essa lei que faz com que a gente não nos permite ficar parado, nem fisicamente e nem metafisicamente, né? Então, nós estamos aqui com o coração batendo, o sangue está correndo, a terra está girando, o mundo está todo em movimento. Então, por que a mente pode ficar parada? Então, precisamos fazer com que essa mente ela trabalhe. E esse trabalho é exatamente colocar as provas, né, para a nossa própria vida. Então, eu estava recordando que, quando eu cheguei aqui na Fundação Logosófica, eu tinha 29 anos e eu era aquele solteiro convicto. Eu não queria me casar, não queria filho, não queria nem animais na minha casa. E aí eu comecei a observar o conceito logosófico de família. Se a gente observar, Deus organizou toda a criação em famílias. Nós temos família das plantas, família dos animais, família dos planetas e a família humana. Então, eu comecei a refletir sobre esse aspecto da família, o conceito de gratidão, e aí eu pensei assim, eu preciso me casar. Então, preciso encontrar alguém agora para me casar. Então, precisei criar me preparar, né, para isso.
Nunca tinha pensado. Como é que eu escolho a pessoa que eu vou casar? Né? E acabei, hoje eu sou casado, a minha esposa está aqui presente. Né? Tenho 2 filhos e um labrador em casa. E essa é a prova. Né? Essa é a prova da nossa vida, porque o Flávio estava trazendo esses aspectos. Né? Nossos filhos estudam aqui no Colégio Logosófico, são amigos, e eles colocam a gente à prova o tempo todo. Então, outro dia, meu filho me chegou para mim e falou assim, o Nicolas, tem 5 anos, falou assim, papai, você diz que eu tenho que ter o pensamento de bem, que eu tenho que cuidar do meu irmão. Agora, por que Deus criou o pensamento do mal? Aí eu fiquei, como é que eu respondo isso? Uma criança de 5 anos. Né? Então, eu perguntei a ele, filho, qual é o oposto de claro? Aí ele, escuro. Então, Deus criou o pensamento do mal para nós conhecermos o pensamento do bem e observarmos esse benefício do pensamento do bem. Ele, tá bom, papai. Você me diz que Deus está em todo lugar, que é o conceito logosófico de Deus. Né? A logosofia, Deus é a imensidão. Tudo que existe, o universo, tudo que existe foi feito por Deus e Deus está presente em tudo isso. Presente, e ele me perguntou, vem cá, mas como é que ele consegue fazer isso? Ficar presente em todo lugar. Aí eu falei para ele, filho, Deus criou as regras. Não tem as regras aqui de casa? Você tem que acordar, ir para o colégio, você tem que comer. Você tem várias regras, não tem? Então, é a regra da nossa casa, para você conseguir administrar a sua vida. Então, Deus criou as regras dele. Criou as regras que são as leis universais. São todo esse sistema que nós estamos falando aqui, que o Flávio já trouxe, toda essa configuração biopsicoespiritual. Mas, principalmente, para responder a pergunta dele, Deus está nas leis. Então, se a gente não, por exemplo, a lei de movimento que eu trouxe inicialmente, se nós ficarmos parados, quebramos uma perna, ficamos 3 meses deitados, depois que se recuperar do 3º mês, a gente vai sair andando normalmente? Não, provavelmente vai haver uma adaptação, porque não se pode ficar parado tanto tempo. Há sempre causa e efeito, que é outra lei. Então, o que eu queria refletir com vocês aqui, que a superação é diária. A superação é observar esses pensamentos que ocorrem dentro da nossa mente, conhecer esse mundo interno e conhecendo, podemos fazer parte dessa grande família que é a humanidade. Né? Então, Flávio, como é que a gente pode colaborar com essa grande humanidade, conhecendo um pouco mais dessa vida interna? Acho que é a sua última pergunta, né? Eu vejo que essa função de ser humano, né, que nós buscamos, ela está diretamente relacionada com a felicidade. Eu vejo isso, né, na minha busca de felicidade, né, eu vejo que eu estou feliz quando eu consigo cumprir bem a minha função. Quando eu cumpro a minha função de pai, a minha função de filho, a minha função de irmão, de amigo, que seja, cada uma dessas funções que vão sendo cumpridas, né, vão me trazendo porções de felicidade. Agora, qual é a minha função como ser humano? É o somatório de todas essas, né, e muito mais. E aí, a última imagem, aqui para trazer uma imagem que eu gosto muito, é de uma nebulosa que foi fotografada pelo Hubble em forma de DNA. Eu achei essa analogia bem interessante, porque, assim como todas as células, né, do corpo de cada um de nós, né, tem a informação do todo, ou seja, a célula do meu dedo mindinho do pé esquerdo. Né? Os médicos já estão vendo que o dedo mindinho já não faz nem sustentação mais, né? Nem, daqui a pouco vai sumir. Né? Mas tem o quê? Tem uma célula lá, com um DNA dentro do núcleo dela, que tem a informação de todo o Flávio. Né? Características biológicas, características psicológicas, né? E que ela está cumprindo a função dela. Então, eu vejo que nós, como seres humanos, como células desse grande corpo da criação, possuímos também esse DNA,
internamente. E que essa é a grande busca, né? A busca de conhecer essa vida é de quê? De decodificar esse código e descobrir qual é a minha estrutura, qual é a estrutura do universo e o que eu estou fazendo aqui. Como eu posso colaborar com essa criação, colaborar como ser humano para o desenvolvimento disso. Será que essa criação ela já está pronta? Eu entendo que no plano mental, sim. Como o plano mental é a causa de tudo que existe, ela está pronta no plano mental, mas ela está pronta nesse mundo físico que nós vivemos? Será que essa nossa função é contribuir para que esse mundo aqui, né, se aproxime da perfeição no qual foi criada no plano mental? Qual é o esforço que a gente tem que fazer para isso? E eu vejo que esse esforço começa com essa busca de si mesmo, com a busca de conhecer a própria vida interna. Então, eu queria terminar a atividade também com o pensamento de González Pecote, e que, por coincidência, está contida no livro do nosso concurso, né, no Logosofia, Ciência e Método, que eu, como um cara técnico, é um dos livros que eu mais gosto, né, que sistematiza todo o nosso estudo. E esse ensinamento diz o seguinte: de modo que, buscando cada um a si mesmo, encontrará no final de sua busca a seu próprio Criador e se converterá, ao identificar-se com ele, em Criador de si mesmo e em colaborador direto da criação. Obrigado a todos vocês pela atenção. Uma ótima noite.